Bem-vindos, pessoal, ao Admin, o podcast da GC Security, que pretende ser seu guia descomplicado no mundo da segurança digital. Estamos aqui com o nosso terceiro episódio. Hoje vamos tratar de um tema bastante legal, interessante, até mesmo um pouco intrigante, né? Eu sou César Baracá, Chief Revenue Officer da GC Security. Estou aqui com o meu co-host, o Alexandre Brum, nosso CEO. Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela audiência. Acho que tem um papo muito legal para bater hoje, como o César falou, falar um pouquinho de engenharia social, um dos principais vetores de ataque aí que a gente entende como um desafio no nosso mundo digital. E hoje a gente está aqui com o nosso CTO, Rodrigo Gava, e o nosso Captain Red Team, Samuel, CRT. Samuel Pires. C-Level, monitor legado, Samuel Pires. Prazer estar aqui de novo, viu, já. Hoje aí tô curioso para saber quais as artimanhas que o Samuca vai contar pra gente. Sou Samuel, sou responsável pelo Red Team, pelo ofensivo da GC e CRT, capitão do Red Team. E tamo aí, vamos conversar sobre esse assunto interessantíssimo. Bom. Assunto psicológico de ataques. Boa, Legal. Boa. Apresentações feitas, vamos ao assunto, né? A gente vai hoje, então, como a gente falou, falar um pouquinho sobre a engenharia social, entrar um pouquinho nesse mundo, né, que utiliza técnicas de manipulação psicológica, como o Samuca muito bem falou, que são utilizadas para enganar usuários, para obter informações confidenciais e que a gente tem bastante experiência no dia a dia e vai contar um pouquinho das histórias, né, Bruno? Exato, exatamente, César. E a gente podia trazer aqui diversos dados de estudos, seja de consultoria ou até de órgãos governamentais, brasileiros, enfim, estrangeiros também. Mas acho que é legal trazer um pouquinho do nosso dia a dia, né? Então, acho que, independente de diversos estudos de consultoria ou órgãos, como eu comentei, a gente vê a engenharia social crescendo como um vetor de ataque, né, no dia a dia. Então, diversos estudos apontam aí para algo em torno de 40% a 50% de crescimento de ataques de engenharia social ano contra ano. Isso é algo um tanto quanto assustador. Mas independente de qualquer estudo, é legal a gente falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Então, quando a gente olha para os testes que a gente executa no dia a dia, não só dinâmicas de Red Team, mas também campanhas de engenharia social especificamente, a gente vê de fato a efetividade dessa técnica nesses ataques. Então, obviamente, se para a gente, enquanto consultoria de segurança, dá certo, para o atacante com certeza dá certo também, né? E daí é legal a gente trazer alguns números de benchmarks que a gente acaba acompanhando no dia a dia. Então, estudos apontam aí que aproximadamente 25% das iscas que são jogadas, né, que, fazendo uma analogia com o phishing, esses colaboradores dessas empresas caem, né? Então, a cada 100 e-mails que os atacantes enviam como sendo um phishing, ali cerca de um quarto acabam caindo como vítimas, né? Mas quando a gente traz isso para um cenário real de testes, a gente vê algo um pouco mais grave do que isso. Então, até compartilhando o benchmark interno da GC, as campanhas que o Samuel executa muito ali com o time, a gente tem uma média de 35% dessas potenciais vítimas, né, caindo em campanhas de engenharia social. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Yeah. Então, assim, considerando que o atacante precisa de uma bola quicando para fazer gol, imagina 35% dos colaboradores caindo em engenharia social. É bem complexo e preocupante, né? E, obviamente, o trabalho que precisa ser feito é para minimizar cada vez mais essa superfície de ataque ali, muito focado em conscientização e algo do tipo. Então, a gente traz muito para o dia a dia esse viés, né, de redução dessa superfície de risco. Mas acho que antes da gente entrar até em números um pouco mais aprofundados de testes específicos, é legal a gente dar um passo atrás e um pouco do conceito, né? Do grego, digamos, o que significa engenharia social. É porque muitas pessoas acham, é só phishing, gente que não aprofundou muito ainda, né? Cara, além do phishing, o que é a engenharia social, né? Provavelmente eu não vou ser tão feliz quanto o Michaelis aqui, né, para definir aqui, Aurélio, né, a parte semântica da coisa aqui. Mas, cara, se a gente puder resumir numa expressão, acho que engenharia social pode ser dito que é uma espécie de arte da manipulação, arte da enganação. Então, a gente vem num contexto, né, pessoal? Todos nós aqui, como profissionais de segurança que somos, acho que a gente teve um papel fundamental em tornar as superfícies digitais, a postura desses ambientes muito mais seguras no decorrer desses últimos 20 anos aí, né? Então, o trabalho que um adversário teria para invadir um sistema digital antes, ele era muito menor do que ele teria hoje, se ele for ali jogar fair ali, né? Eu quero realmente entrar em contato com o sistema e tentar quebrar um perímetro, invadir um sistema, quebrar um módulo de autenticação. Isso antigamente era mais fácil, porque as aplicações nasciam inseguras. A cultura de segurança estava engatinhando ali, né? Basicamente, um software considerado de sucesso era um software que vendia muito e que entregava o que prometia. Então, não tinha essa preocupação com
com segurança, né? E, cara, conforme eu mencionei, né? As estratégias de segurança, de fato, estão fazendo sucesso, estão dando certo. Então, os perímetros estão mais protegidos, tem mais monitoramento, as aplicações nascem de uma maneira mais segura. E o que isso acontece? Fazendo aquela brincadeira que eu gosto de fazer com o ecossistema e pressões ambientais ali, é como se a gente pensar em técnicas e táticas, é como se a pressão ambiental de fato direcionasse, né, toda a chance de você quebrar um perímetro cada vez menos para o técnico e mais para o vetor das pessoas. Né? O Samuca usa muito essa expressão, né? A gente veio dos games aí, né, Samuca? Uhum. E a gente se conheceu jogando um jogo há 25 anos atrás. Então Quake, pois é. Quem é do Quake aí, né? Aí, dá um salve. Escreve um comentário aí, quem for do Quake. E, cara, é como se fosse um cheat code. Então você ganha um atalho muito grande ali na perspectiva de adversário. Se você consegue manipular alguém que tem um acesso legítimo a um sistema ou que possui algo, e algo pode ser qualquer coisa, pode ser um limite no cartão de crédito, você quer enganar alguém, né? Pô, de alguma maneira, você quer invadir um sistema. Você comprometer o vetor ali do usuário, das pessoas, isso ajuda muito. Então, um exemplo, né, cara, que eu tô dizendo dessa postura que cresceu aí, tem um lance do MFA, por exemplo. Acho que hoje praticamente todo o sistema, ele já nasce com o segundo fator de autenticação, ou pelo menos deveria nascer, né? E, cara, a engenharia social acabou sendo as técnicas de engenharia social, né, essa tática acabou sendo fundamental para os adversários conseguirem quebrar esse controle, evadir um segundo fator de autenticação. Então, cada vez mais a gente vai ouvir falar de engenharia social e das técnicas correlatas. E olha, a gente aqui, o Brasil, é polo, assim, exportador de criatividade nesse sentido. A galera aqui os fraudadores, é impressionante a criatividade que o adversário tem. E principalmente, né, a gente sempre pode cometer um erro de menosprezar um adversário que utiliza a engenharia social como um meio de acesso inicial, né? Mas não é isso que a gente vem observando. A gente vem observando que os caras que fazem, hoje em dia, o vetor inicial de engenharia social, eles estão conseguindo fazer escalação de privilégio, movimentação lateral, utilizando técnicas assim, super refinadas. Então, aquela história do ladrão de galinha, do cara que é o fraudador ali, isso aí já não corresponde mais à realidade, não. Porque muitas coisas foram evoluindo, as técnicas evoluíram, as aplicações evoluíram, e a consciência dos usuários também. Que fazia, cara, como 20 anos atrás, o phishing do príncipe nigeriano, qualquer um ia lá e podia cair nisso daí, né? Então, assim, ficou muito mais difícil. E quando fica mais difícil, as pessoas elas precisam aprimorar. Até quem tá querendo fazer a famosa engenharia social. É isso aí. Complementando até um pouquinho do que você falou, do que o Digão falou, a gente via muito esse phishing menos... qual que é o problema, né? A gente via muito esse phishing menos aprimorado. Né, que era o phishing ali que a pessoa fazia, e você via que não era nem... É legal de você notar esses phishings e analisar o jeito que eles eram feitos, mas você via que eles eram feitos por pessoas não técnicas, né? Então tinha muito erro na hora de fazer esse tipo de phishing, ainda existe desse jeito, né? E essa evolução que foi acontecendo foi essa migração de pessoas mais técnicas e conhecendo mais, fazendo phishing, vishing e todos os tipos de phishing possíveis, né? Então, é muito legal de você ver É muito legal. É interessante você ver, né? O phishing, ele é uma ferramenta de crime, né? Mas é interessante você estudar isso e ver como isso foi evoluindo. Como antes era bem mais fácil. Antes era você pegar, por exemplo, você quer pegar uma credencial da Microsoft. Você copia a tela da Microsoft, vai lá, a pessoa clica, digita uma tela copiada, que a maioria das pessoas talvez nem perceba, mas um ou dois que não percebam, caem. E aí você tem acesso àquela conta. Beleza. Aí foi colocado a dupla autenticação, ou os múltiplos fatores de autenticação. Estou falando Microsoft, mas pode ser Google, pode ser um outro sistema customizado, o que for. Aí veio a dupla autenticação. Só que qual que é a sacada, né? O usuário, aí começa um equilíbrio muito, muito, muito tênue entre o jeito que o usuário usa o sistema, a facilidade que ele tem de usar o sistema e a segurança daquele sistema. Por mais que sejam duas coisas boas, né, segurança e facilidade, elas às vezes se conflitam uma com a outra. Então,
Como que funciona, para quem não sabe, né, quem não é técnico, como que funciona uma autenticação de sistema? Ela, complementando um pouquinho do que você falou, Digão, você troca quando você vai lá e digita o seu login e sua senha, continuar usando o Microsoft de exemplo, mas vale para a maioria das coisas. Quando você digita o seu login e sua senha, percebe que você não precisa digitar mais depois? Você continua usando? Mas como que o sistema sabe que é você que está usando lá? Como que o browser sabe que é você? Por que você não precisa ficar digitando o tempo todo? Porque existe uma coisa chamada cookie de sessão, ou token de sessão. Ou biscoito. Ou biscoito de sessão. Então, biscoito. Ou biscoito de sessão. É o biscoito. Ou bolacha. Bolacha ou bolacha? Acho que é bolacha. Depende. Depende. Calma, vamos entrar nessa não. Muda aqui, não é de mim. É bolacha. Um carioca, 2 paulistas e um mineiro. Pão de queijo. Não vai dar boa. É trem. Trem de sessão. Boa. Trem de sessão. E aí... E é valiosíssimo, cara, esse cookie, esse token de sessão, porque ele vale um login, um password e um OTP. O OTP, que eu digo, é a dupla autenticação, tá? Que é o One Time Password. Ele vale essas 3 coisas em um objeto só. Ou seja, é extremamente valioso esse objeto, entendeu? E aí, como que os ataques evoluíram? Existe hoje em dia, uma ferramenta muito famosa chamada Evil Jinx, mas... ele é um proxy, basicamente. Tem até um serviço que utiliza a tecnologia parecida que é vendido como serviço mesmo aí, chamado Evil Proxy, que ficou bem famoso um tempo atrás, que você assina lá e monta uma campanha dessa sem nem precisar ter o conhecimento técnico de infra. Isso. Molishka também é um GitHub que é famoso também, que é um proxy. E o que é um proxy? Um proxy é alguma coisa... Um proxy é um procurador. Ele fica no meio do caminho e faz coisas por você, tá? E como que ele funciona? Ele fica no meio do caminho, que é o phishing mais... Não vou dizer que é o mais avançado, porque é muito difícil você falar uma coisa e isso é o mais avançado, né? Mas é das técnicas mais avançadas que tem hoje em dia. Então, ele fica no meio do caminho, o usuário clica no link, ou clica onde ele tiver que clicar. Esse servidor que tem esse proxy, ele vai se comunicar com... a Microsoft de verdade mesmo, e vai te mostrar a tela da Microsoft mesmo. E ele vai aparecer, inclusive, o cadeadinho do TLS também, do HTTPS. Por quê? Porque você está fazendo uma conexão legítima com o servidor que tem o proxy, e o proxy está fazendo uma conexão legítima com a Microsoft, entendeu? Qual que é a maior diferença disso? A gente até fala mais quando a gente for falar um pouquinho de proteção. A maior diferença de tudo é a URL. A URL em cima, ela não vai ser da Microsoft. E aí, você entra, clica no site, aí você tem que estar muito ligado, porque você tem que ver que a URL não está lá, aí a maioria das pessoas não vê. E geralmente é um jogo de letra ali, né? Que deixa muito parecido. Jogo de letrinha, entendeu? Tiveram os caras que fizeram via JavaScript mesmo, no front, os caras montaram a janela perfeita da Microsoft. Do Chrome, parece do navegador. Um iframe. E ele pega até o tema se é dark ou light, ele deixa perfeito. Parece que é uma janelinha mesmo. Isso aí. E aí ele fica como o procurador, o proxy no meio do caminho, só que ele está capturando tudo que está passando. Porque para ele, como é ele que está no meio do caminho, e ele se comunica com a Microsoft, ele se comunica com você, ele tem a chave privada e decripta os seus dados. A gente entra um pouquinho em criptação aí, a chave privada, a chave pública e tal. A gente pode até fazer um podcast sobre criptografia uma hora, porque dá para falar horas, né? Mas ele tem a chave privada, que a chave privada é quem decripta. Então, ele decripta todos os dados que passam para ele, tá? E como ele decripta os dados, ele vai capturar tudo que está passando por ali. Login, password, não precisa capturar a dupla autenticação e captura o cookie de sessão que a Microsoft envia. E ele já deixa para você um JSON. JSON é um arquivo já formatado para você usar ele de uma forma mais eficiente. Você pega esse JSON, abre o seu browser, seu Chrome ou o que seja, vai lá, tem uma extensão chamada Edit this Cookie, que é para você editar cookies do browser, né? Cola lá, aí você entra no login.microsoftonline.com, plá, tá na conta do cara, sem você digitar nada, entendeu? Da conta da sua vítima. Então, para você ver, e a vítima nem sabe, nem percebe. Não, e aí, no caso, é aquilo que a gente comentou. Você está aliando uma técnica extremamente avançada, né, de man in the middle, captura de cookie de sessão. Man in the middle. Man in the middle, etc. Ou adversary in the middle, né? Tá mais moderno esse termo. Aí os dois estão certos. E, cara, você está utilizando isso com engenharia social. Então, um efeito muito parecido com esse que o Samuca está falando é quando o cara, por exemplo, te liga...
e te convence a falar um OTP de 6 dígitos numéricos. Isso é muito comum, né? O crime organizado, os fraudadores do Brasil usam muito isso, né? Então, tudo bem, te liga, faz uma cold call ali para você e inventa um cenário e te convence. Tô te enviando agora um código, você só me confirma por motivos de segurança, que é você mesmo que tá falando, então vai receber aí. Aí o cara, obviamente, tenta se autenticar, pede um reset de senha do seu WhatsApp e o cara vai te passar o OTP. Então, é um bypass também. Um com uma técnica extremamente refinada e outro puramente engenharia social. E os dois chegam ali mais ou menos no mesmo objetivo, que é conseguir um reset de senha, que é evadir um segundo fator de autenticação, né? Que é algo que é muito importante, é fundamental, só que ele também pode trazer uma falsa sensação de segurança, né? E a engenharia social vem provando isso como em diversos casos aí que acabou sendo o vetor inicial de grandes ataques cibernéticos recentemente. E assim, é um ponto, a gente atrela muito o tema, né, o conceito de engenharia social, a phishing especificamente, mas tem diversas outras técnicas que são exploradas. Então tem casos famosos que a gente até pode comentar um pouquinho aqui sobre, de phishing, smishing, como o Samuca falou, né, qualquer phishing da vida. Mas assim, a essência da engenharia social é um negócio muito clássico e muito antigo, né? Então a gente se remete ali aos tempos clássicos de espionagem. Aquilo ali é engenharia social no final das contas. Tem uma história legal, enfim, reza a lenda que Thomas Edison combinou ali vídeos de época com filmagem muito antiga, combinando cenas de guerra com cenas em Cuba, enfim, fazendo uma manipulação para as pessoas acreditarem que um fato que talvez não fosse verdade, assim, era de fato verídico, né? Então, assim, o conceito de engenharia social, ele vai muito além de uma técnica específica, né? Que seja o phishing ou qualquer coisa. Mas é um conceito realmente, como o Rodrigo comentou no início, de enganar as pessoas no final das contas. E a gente, enfim, dá para explorar aqui alguns casos específicos de Foi aí que engenharia nasceu social. a fake news? Exatamente. Daqui... Vixe, puxou lá. Tema polêmico. É daí que nasceu o ilusionismo, achei que você ia falar. Ilusionismo eu acho que é muito parecido. Mas assim, quando você remete a tempos clássicos de espionagem, nada mais, nada menos que uma engenharia social, no final das contas, né? Então, acho que é sempre um uma ponto legal. manipulação que imita algo real e no final você chega a um ponto que não é real, que é a sua intenção. É uma distorção da percepção da realidade. Mas para um objetivo. Com um objetivo. Com um objetivo. Fraudulento. É fraudulento. Igual no phishing, por exemplo. Quando a gente vai montar o phishing, eu uso... Para começar a montar os primeiros phishings, eu fui lá, entrei e entendi como funcionava campanhas de e-mail marketing. E aí, como que tem que ser o e-mail, como que você atrai pessoas, como que as pessoas clicam, como que eu faço para ter maior porcentagem de clique, que produto que atrai mais, onde que eu tenho que colocar cada imagem e tal. Eu estudei tudo isso. E aí eu falei, bom, agora eu acho que eu sei fazer um e-mail bom de e-mail. Eu tenho um backgroundzinho de marketing também, mas usei bastante esse estudo. E assim, do começo ao fim é um trabalho legítimo de e-mail marketing. Só que no final a pessoa te passa sem login, sem o cookie de sessão. Então é basicamente isso. Você vai construindo uma coisa legítima para no final ela ser ao seu favor, né? Ela não ser legítima ao seu favor, né? Legal. Mais ou menos isso. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais outros tipos de engenharia social. Hoje, cara, o que está mais em alta? O que os atacantes têm utilizado mais, que tem gerado mais resultado e impacto nas empresas? Cara, acho que a primeira premissa vamos lá, até um pequeno awareness aqui, né? Sessão awareness. Se você tem um adversário engajado em atacar a sua superfície, é extremamente plausível que ele vai se utilizar de engenharia social. Por quê? Posso trazer para a nossa realidade do Samuca. O cara, talvez aqui, um dos caras que mais performa em engajamentos de Red Team no Brasil, tá? Samuel. Que isso, cara. E, cara... O capitão. O nosso CRT. CRT, arranja cara, esse level pra mim. Como é que funciona um ataque? E o que o Samuca faz é justamente ele só um cara que faz de forma ética, mas é exatamente o mesmo proceder de um adversário real. Quando a gente faz um engajamento de Red Team, a gente começa procurando os riscos mais iminentes. Então, isso envolve, cara, scans automatizados, procura aquela vulnerabilidade que é enumerável automaticamente, explorável automaticamente. Isso vai, né, como se fosse um funil, né? O próprio Samuca usa muito essa analogia aí. Então, é como se fosse um funil ali do que é mais iminente, do que é mais plausível, mais fácil, que o adversário vai achar primeiro, pra gente achar riscos facilmente identificáveis e que vão te explorar primeiro. Então, a gente vai seguindo esse funil. E a última etapa do funil cara, e aí?
chegamos num ponto aqui que a gente testou bem a Surface, testamos bem as aplicações do nosso cliente aqui, do nosso escopo testado. E, cara, não tivemos riscos tão relevantes. Se eu fosse um adversário realmente engajado, o que eu faria agora? Engenharia social. E assim, pessoal, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Foram incontáveis vezes que a gente conseguiu achar uma credencial e tinha um segundo fator de autenticação atrelado. Uma credencial inferível, aquele papo que a gente falou nos outros podcasts, né? Senhas inferíveis, etc. Conseguimos um fator de autenticação, usuário sem, e falta o segundo, que é o MFA. Ligação. Até o Alexandre já foi nosso engenheiro social aqui. Já, participou. Se alguém ligar aí pra vocês aí, Igor Meirelles, ou algo nesse sentido aí. Se tecnicamente não desenrola, vai na engenharia social, né? Como todo bom carioca, não tô brincando. Faz parte do Corta teste. essa parte. Olha, melhor guardar, isso aí vai causar polêmica. Mas, por exemplo, o próprio Alexandre, né, até trazendo um bastidor aí, ele já fez um ataque com o time de Samuca, em que o time de Samuca conseguiu o primeiro fator, e o Alexandre, vamos tentar? Quer fazer, Alexandre? Vamos lá. E quis fazer, até para ter uma imersão maior, né? E ligou pro cliente, convenceu ele a informar o segundo fator de autenticação dele do Workspace do Google. E a gente conseguiu acesso inicial no Workspace. Isso virou uma kill chain monumental, entendeu? Resumindo, me deve esse teste em Samuca. Foi top. Foi top. E mandou bem. Mandou super bem. Mandou até bem. Reconhecendo aqui Olha. o valor do nosso engenheiro social. É. Cara, assim, voltando agora para pergunta aí do Cezão, né? Quais são os mais utilizados? Então, até pra gente sair, o mais utilizado é phishing, tá? Ainda até hoje, por e-mail, aquele quase igual do príncipe nigeriano aí. Bem mais sofisticado. Sim, mas o vetor é o mesmo, Sim. ainda é e-mail, mas em termos de volumetria, com certeza é phishing, tá? Uhum. Só que, cara, se a gente pegar incidentes de segurança cibernética que fizeram barulho, que mexeram com o mundo da segurança, com as notícias de tecnologia, tem o caso do MGM, do cassino MGM lá Ano passado. em Vegas, no ano passado, que, cara, o vetor de acesso inicial foi um phishing, né? Não sei se sou muito fã desses phishings, mishing, não sei o quê, mas o pessoal Engenharia usa. social, no Engenharia final das social contas. é phishing por voz, é uma ligação, né? Um cold call ali, que basicamente, claro, a gente não tem informação, não tem a gravação da ligação ali para fazer o estudo, mas pelas informações ali quem analisou, né, esse incidente ali, os TTPs, as técnicas e táticas utilizadas ali, foi um cold call ali que o cara simulou um suporte de TI e convenceu alguém ali algum colaborador do MGM a fornecer algum acesso ou para executar alguma aplicação de acesso remoto, um Ndesk da vida, um LogMeIn. Então, isso pode ser utilizado também como um acesso inicial. E o que é? Dependendo de quem você mira, né? Se você está mirando ali o seu alvo, mirando de alvo mesmo, se você tem como alvo alguém que você, por open source intelligence, ali você inferiu que esse cara potencialmente tem muito acesso à infraestrutura do seu alvo, você vai direto nele, vai procurar comprometer uma workstation, vai procurar comprometer uma senha de workspace, porque o workspace, a gente já disse isso também, mas é sempre bom repetir, sempre vai ser uma das principais joias da coroa de qualquer ambiente digital. Por quê? Porque no workspace você encontra as más práticas, a vida como ela é. O cara anota senha em TXT, manda senha por e-mail, tem senha no Teams, tem senha no Slack, né? Sim. E o single sign-on do workspace te dá acesso a tudo isso, né? E provavelmente foi algo assim que eles fizeram. Então o grupo lá, o Scattered Spider, né? Que é esse grupo aí que fez esse ataque aí, depois eles se afiliaram num Ransomware as a Service ali do Black Cat, né? Eles conseguiram encriptar o MGM com cold call ali no... Oi, se eu sou suporte de TI, tudo bom? Sou o Charlinho do TI aqui. Cara, eu preciso que você me confirme tais dados aí. Algo muito parecido que o Alexandre fez aí nesse caso, né? Então, eu diria esse, mas talvez o Samuca tenha outros exemplos bacanas. E isso foi legal, que é muito fácil tangibilizar o impacto desse, né? Foi impacto desde as máquinas de cassino não estavam funcionando corretamente, até você não conseguia fazer reserva do hotel no Booking ou em algum outro site, que, cara, no total foi uma perda de mais de 100 milhões de dólares. Impressionante. Assim, é fácil você identificar isso aí, onde que perde, né? Por que perde? Assim, por isso que é muito... E a gente fala bastante isso, né? Não basta só você mandar o e-mail, ver quem que caiu no phishing e quem não caiu, né? Além disso, cara, você precisa de fato fazer a incursão de Red Team para materializar aquele risco de fato. Tangibilizar que é lá, isso. tangibilizar isso.
que é lá que, de fato, você vai conseguir identificar, bom, isso aqui tinha ou não tinha nenhum risco atrelado, né? Exatamente. Isso aí, até fazendo um jabazinho do nosso produto, que eu tenho orgulho de falar dele aqui, e que até falar do grande Thiago Gava, que começou com eles dessa forma, assim, mas é igual você falou, não adianta nada, tem muito phishing que você vê por aí que você recebe as estatísticas no final e acabou, entendeu? Quem clicou, quem não sei o quê, recebe o cursinho e acabou. Pô, não é legal isso, cara. Na boa, vamos ser sinceros, não é bacana você cair no phishing e receber um cursinho depois, entendeu? Então... É importante. É importante, mas para um produto completo não é legal, entendeu? É importante você saber, mas você fica muito... Eu acho que não é legal por quê, Digão? Porque você fica sem noção do que aconteceria, entendeu? Uhum. E essa noção do que aconteceria que é a grande pegada porque eu ele entendi. serve de conscientização até para as pessoas que estão te contratando, entendeu? Então, aí que tá. Pro cara que contrata, que compra segurança hoje, para ele, cara, sensibilizar o nível executivo e provar assim, ó, olha o que seria possível se esse ataque fosse real. Olha o risco que correríamos. Sim. Então, o que o Samuka faz é simular o que o Scattered Spider fez. Uhum. Ele vai tangibilizar no relatório de Red Team, de Kill Chain, dizer exatamente o que o acesso inicial providenciou, provisionou para ele, da onde que ele conseguiu pular, para qual sistema que ele conseguiu pular, que dados ele teve acesso. Isso tem muito valor para mostrar o trabalho, a importância do trabalho de conscientização e de simulação, né, de campanhas de phishing, né? Eu acabei te cortando, Samuka. Mas era isso mesmo. Então, porque você parte para os dois lados, tanto para a pessoa que te contratou fazer essa conscientização para o lado da gerência, da diretoria, quanto a conscientização que tem que existir, que é o que eu falei, que tem que existir, ela não pode não existir, que são as estatísticas e a conscientização de quem caiu no phishing. Só que essa conscientização da diretoria, dos riscos que estão atrelados, ela também é extremamente importante. E tem que caminhar junto as duas, entendeu? Uhum. E Samuka, tem algo extremamente importante que eu lembrei, Samuka. Pode falar, não é pode só falar, tangibilizar risco, cara. É que a gente tá falando muito de engenharia social e, assim, eu sou muito adepto de uma teoria que, ainda que a gente seja muito, muito bem sucedido em iniciativas de conscientização, sempre alguém vai dar uma fraquejada, vai dar uma vacilada e vai eventualmente cair num ataque de engenharia social. A gente tem que estar preparado para isso. Isso, assim, não é nenhuma novidade. Segurança em camadas é um conceito conhecido por todo mundo que trabalha com segurança. Só que como que a gente testa isso? Como que a gente tem noção? Beleza, então eu conscientizei todo o meu time, fiz um excelente trabalho. Pô, os índices ali da galera que tá caindo, da média de 35% da nossa série histórica, agora tá 1%. Mas, como diria um grande filósofo aí, chamado Wesley Safadão, aquele 1% é o suficiente para causar um incidente cibernético. Então, esse tipo de trabalho que o Samuka faz, cara, da Kill Chain, de tangibilizar, ele vai trazer insights que são maravilhosos. Então, quantas vezes a gente não fez campanha de phishing aqui com a GC, com o Samuka, que o pessoal conseguiu evadir o segundo fator de autenticação utilizando o man in the middle, e isso gerou uma ação de correção em configuração de workspace. Cara, a gente tem que desenvolver uma maneira de configurar um acesso por contexto, seja por origem, por device, etc., para brecar isso em algum momento. Tem que criar regras de detecção, por behavior, etc. Então, esse tipo de simulação, além, é claro, de tangibilizar o risco, também vai dar oportunidade da sua estratégia de defesa estar mais preparada para receber esses ataques quando alguém falhar, né? Quando da nossa superfície de milhares de usuários, 1 ou 2 caírem, né? Porque vai cair, né? Vai cair. No final das contas, você tem que assumir a premissa de que alguém vai cair, né? Alguém vai acordar mal naquele dia e vai cair em qualquer ataque de engenharia social que vai vir a acontecer. Sei lá, cara, diretor acorda cedo, caiu. Né? Qualquer um. Já teve algum que a gente fez que ninguém caiu? Não. Nunca, né? Nunca. E assim, o recado, ele muda um pouco, né? Quando você, assim, quando a gente vai fazer, eventualmente, uma análise de causa ali, e depois de alguma campanha dessa, muda um pouco a forma de comunicação quando você fala que tantas pessoas caíram nessa campanha de engenharia social. E, a partir dessa engenharia social, eu consegui virar domain admin. Então, assim, o recado muda um pouco, né? E isso acaba fazendo reverberar esses resultados entre outras áreas que não são de segurança. Então, você sai daquela análise pura quantitativa e fria ali para, de fato, tangibilizar o impacto que aquela campanha de engenharia social, caso não fosse uma campanha, né, uma campanha de conscientização, fosse de fato um ataque, o que aquilo poderia causar de transtorno ali na operação daquela empresa especificamente.
Então, acho que a forma com que você comunica muda também, sabe? A mensagem muda, o tom muda e o engajamento de forma mais... acaba ficando de forma mais abrangente também, né? Gera um maior engajamento. E é legal, até também pegando a percepção de vocês dois, assim, quando a gente separa alguns grupos de empresa por tamanho ali, porque obviamente a quantidade de colaboradores também influencia de alguma forma, mas empresas de aproximadamente 800 a 1.200, 1.500 colaboradores mostram um certo comportamento ali em campanhas de engenharia social, né? Então, a gente está falando ali, se a gente for pegar alguns cases específicos que tiveram uma abordagem estruturada, focada em engenharia social, em conscientização, em tangibilização de impacto, a gente consegue notar uma redução de fato desse risco ao longo do tempo, né? Então, se a gente pegar um benchmark hoje, por exemplo, a gente tem um estágio inicial ali de 23%, 24% de credenciais obtidas a partir dessas campanhas, e com campanhas semestrais de engenharia social, esse percentual de credenciais obtidas ele vai reduzindo ao longo do tempo, né? No primeiro semestre ele para cerca de 17%, num terceiro semestre para cerca de 10%, num próximo semestre para cerca de 3%, até chegar a 1%. E aí você espaça essa campanha, você vê que esse percentual volta a aumentar, então tem que ser algo muito frequente, né? Assim, de fato um engajamento em uma campanha de conscientização recorrente, algo que não dá para fazer uma vez por ano e tá tudo bem, tá tudo certo, tem que ser algo recorrente. Assim, quando a gente olha para esses cases específicos de evolução, né, de redução de risco relacionado à engenharia social, o que vocês conseguem atribuir essa redução, sabe, no final das contas? Eu tenho uma opinião particular, mas queria escutar de vocês. Eu acho que assim, você está perguntando atribuir a redução? Isso. A redução eu atribuo à conscientização. A conscientização. O pessoal vai aprendendo e tem um efeito que eu acho legal de ver, que é um efeito de grupo. Geralmente a galera aprende a se comunicar mais e mais rápido. Então, a partir do momento que um detecta que é phishing, ele espalha lá, sei lá, no Teams, no Slack, onde quer que seja, e todo mundo aprende a olhar aquilo e ver se antes se é phishing ou não, e não sai clicando em qualquer coisa rapidamente, entendeu? Então, esse eu acho que é um fator determinante, um dos fatores determinantes de redução. Mas só complementando um pedacinho do que você falou, eu não queria te interromper ali, Bruno, mas complementando um pedacinho, é importante a gente entender também, o phishing, a gente está falando assim, tô falando só de phishing, mas é de engenharia social no geral, tá? É importante a gente entender o contexto das empresas, né? Que a gente que são nossos clientes ou que estão fazendo o teste. Porque dependendo do contexto da empresa, o phishing tem que mudar um pouco. Então, por isso é importante esse ciclo. Às vezes, a gente está fazendo um tipo de phishing, ele é muito parecido com o teste de autenticação. Conforme você vai passando mais tempo com aquela empresa, você vai entendendo melhor os contextos e os testes vão melhorando de qualidade. E o phishing não deixa de ser igual. Então, assim, eu já notei em algumas empresas que a gente tem um case bem legal de diminuição e a gente nota, mas espera aí, esse pessoal aqui, eles trabalham com coisas XYZ. E o phishing, ele sempre é focado basicamente em duas coisas, urgência e benefício, entendeu? E aí, dessa árvore de urgência e benefício, você desce como que você vai montar o seu phishing ou a sua engenharia social. E dentro do contexto da empresa, você consegue entender, por exemplo, qual é o cartão alimentação que eles usam, entendeu? Eles têm benefícios com alguma outra empresa, quem é parceiro deles, entendeu? Eles são investidos por alguém. Será que esse cara dá brinde para eles? Então, tudo isso que você vai entendendo, você vai melhorando. O atacante faz isso também, entendeu? O adversário vai fazer isso também. Inclusive, pode ter até, sei lá, pessoas que saem da empresa e que são pessoas de má índole, que seja, e que já trazem esse conhecimento ou vendem esse conhecimento. Então, você tem que ter, além de saber que alguém vai cair, você tem que saber que alguém vai entender muito bem da sua empresa para fazer isso. Então, tem essa parte, eu atribuo isso à conscientização, o trabalho em grupo e alguns outros fatores ali, a diminuição do risco, mas sempre lembrando que a diminuição ela vai ser assim, ela diminui e aumenta um pouquinho, diminui e aumenta um pouquinho, até ela ficar um case super restrito ali, né, de pessoas que caem. Mas poucas pessoas vão cair de qualquer forma, entendeu? E aí entra toda a análise de postura que o Rodrigo comentou, né? Então, a partir do momento em que alguém vai cair, a gente precisa entender como que
se existe algum gap de postura ou não que potencialmente poderia parar aquele ataque. E aí você unifica as coisas, entendeu? Você unifica as suas defesas. Uhum. Unifica tanto a parte de conscientização, quanto a parte de postura, quanto a parte de, conexão que vem de tal lugar, não conecta, e-mail que vem de... a Microsoft hoje em dia, o Gmail também, mas a Microsoft tem uma super solução do Defender que já não deixa domínios registrados há tantos dias... nem chega na caixa de e-mail, entendeu? Nem no spam vai, já para no meio do caminho já. Então, você tem o ambiente também está se aprimorando para o phishing. Então, tem tudo isso que você tem que levar em consideração, né? Boa. Falar um pouquinho de história. Histórias que a gente já viu aí de engenharia social, que a gente já conseguiu protagonizar algumas. Vou começar com uma que eu gosto muito, que você contou que aconteceu e foi de fato não faça em casa, né? A gente tinha uma campanha de phishing programada num dia X para enviar para um cliente. No dia X-1, um cara que estava contratando a gente mandou um comunicado para o pessoal sobre conscientização em phishing, não cair em phishing, isso daqui a gente não pode acontecer. Resultado, a campanha não gerou o tanto de resultado que deveria, né? Ficou meio na cara, assim. E, pô... Eu posso contar uma história que eu já vi, cara? Pode. Cara, já teve um familiar uma vez que trabalhava numa instituição, né, famosa, e que, cara, assim, a gente sabe que os indicadores de phishing, né, de campanhas de phishing, de conscientização, eles são acompanhados hoje em dia. E a gente, eventualmente, pode ter até uma meta atrelada a índice ali de credenciais submetidas, interação. Tem remuneração variável atrelada a isso. Tem remuneração variável. Eu acompanhei um caso que foi até pior que esse aí que o Cezão mencionou, né, cara, do aviso um dia antes, eu vi um que foi assim. A galera recebeu na caixa de e-mail uma conscientização dizendo assim, phishing, os perigos do phishing, tipo um e-mail marketing dizendo, com carinha lá do ladrãozinho, etc. Cara, deu 5 minutos, chegou o e-mail da campanha, cara. Então, assim, ficou muito evidenciado que, pô, a impressão que eu tive na externa ali foi que o pessoal queria bater indicador, né? Será que essa abordagem, de fato, está orientada à mitigação de risco? Então, esse tipo de pergunta que é legal a gente se fazer também, né, cara? Se perguntar. Não tá errado? Tá errado. Do ponto de vista de mitigação de risco não está sendo efetivo, não, né? Não. Mas é legal assim, a gente trouxe 2 casos aqui que talvez sejam casos que talvez não sejam uma estratégia efetiva para mitigação de risco, né? Sendo bem polido no discurso, assim. Mas tem casos muito legais também que a gente vê em que a gente fez um alinhamento para realmente ter um phishing com um tema muito polêmico. Quando eu vi o tema, eu falei assim, cara, isso aqui vai dar um estresse político inacreditável dentro da companhia, né? Tava atrelado todo um movimento de greve ali também. Falando assim, vocês devem lembrar quem é. Foi sem querer. O que eu achei mais legal é que o CISO, nesse caso, foi... Nossa, exatamente. Top. O CISO foi top. Nossa, a gente adora quando o CISO ele vai, não, vai lá, mete bronca. Então, e é isso que é legal, né? Nesse caso específico, eu liguei... Lembrando que foi sem querer, hein? Foi sem querer. E nesse caso específico, eu liguei pro CISO que eu tava preocupado realmente com como que aquilo ali ia reverberar dentro da empresa, né, cara? Os impactos políticos que aquilo ali poderia ter. E a postura do CISO foi muito legal, foi no sentido de, Alexandre, um atacante faria isso? Eu falei, cara, faria sim. Então tá bom, então eu tenho minha justificativa totalmente plausível aqui para justificar qualquer estresse político que eu tenho. E no final das contas é isso que a gente espera, né? Assim, para realmente ganhar maturidade em segurança e reduzir risco, a gente precisa simular o que o atacante faria e tangibilizar isso para os executivos. Então, quando você sai de uma campanha meramente quantitativa, em que poderia gerar um estresse político sim, e você justifica aquilo, cara, olha esse estresse político aqui, mas olha o que isso num cenário real poderia causar, poderia parar a operação de uma empresa. Então, fica muito mais factível de você conseguir realmente desenvolver estratégia de segurança que vai estar focada em mitigar risco no final das contas, e não ser mais um indicador de compliance. Cara, isso fica muito claro, assim, e foi muito legal você ter dado esse exemplo, porque esse caso aí da classe lá de trabalhadores específicos que estava, enfim, reivindicando algo, e a campanha de phishing até poderia ser confundida com uma resposta a esse pleito, etc. Isso é tudo dados que estão em fontes abertas. Qualquer site de notícia estava noticiando aquele contexto à época. Então, isso poderia ser utilizado por um adversário. Tem um outro caso que é muito similar, cara. Teve empresa, isso é ataque real, né, que... Tem aquelas empresas tipo de BPO, assim, que os caras fazem tipo um outsourcing ali de central de atendimento, etc. Sim. De processos ali do negócio, né? Isso é terceirizado. E na página
de uma dessas empresas tinha ali a lista de clientes, né? E, cara, quando você pega... Esse incidente não foi no Brasil, tá? Só para deixar claro. Quando você pega ali a lista, você vê quais são os clientes, você começa a ter ideias. Hoje, qual que é uma flag, assim, né? Que é um termo, um jargão aí de segurança, né? Algo que o adversário quer muito. É a questão do número telefônico. Por quê? O SMS ele é muito utilizado como segundo fator de autenticação. Você recebe, o seu código para acesso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, você recebeu e colocou. Então, existe um tipo de ataque chamado SIM swap, em que você troca ali, né, a autoridade do número de chip. Você consegue fazer isso geralmente tendo acesso aos sistemas internos de uma empresa de telecomunicação. E um grupo, por coincidência, foi o Scattered Spider também, o mesmo cara do MGM lá, eles conseguiram, fazendo um phishing ali para um desses BPOs, conseguiram fazer um SIM swap de uma conta ali, que era um alvo super importante deles, e conseguiram o acesso inicial que eles queriam assim. Conseguiram convencer o cara do BPO que realmente ele tinha perdido, tinha sido roubado, o cara simplesmente pegou ali dados vazados, né, que são também de conhecimento público. A gente sabe hoje do problema que a gente tem de dados de todos nós aqui, disponíveis até legalmente em plataformas aí, né, que são comercializadas até na Surface, com emissão de nota fiscal até, e na Deep Dark Web nem se fala, né? Então os nossos dados são públicos, vamos assumir essa premissa. O cara pegou aquela lista de dados, documento, data de emissão, nome do pai, da mãe, da avó, tataravó, etc. E conseguiu ali, no processo ali da empresa de telecomunicação, resetar o chip ali, na verdade, convenceram que ele foi roubado, os caras cancelaram o chip, transferiram para o ladrão, e ele conseguiu resgatar um segundo fator de autenticação e efetuar um reset de senha, na verdade, e restabelecer acesso a um sistema super importante. Então, é isso. O adversário, ele alia diversos tipos de técnicas diferentes, fontes abertas, conhecimento técnico elevado, engenharia social, faz esse caldeirão e muitas vezes consegue fazer um ataque letal a algum processo, alguma estrutura aí, né? Então é bem interessante a gente estar bem... não limitar tanto o escopo das nossas campanhas, justamente para colocar a nossa superfície de ataque em contato com isso, cara, que o nosso adversário, ele está cada vez mais criativo. A gente está chegando hoje num cenário de inteligência artificial, de novas técnicas para ludibriar aí, né, as vítimas. E a detecção desse tipo de ataque está cada vez mais difícil. A gente não pode economizar nas armas para submeter a nossa superfície de ataque às mesmas técnicas e táticas que o adversário vai usar um dia ou outro. É certeza que vai usar. Deixa eu contar um caso rapidinho também. Claro. Não tão avançado quanto você falou agora, mas só para a gente ter noção de como estão as campanhas agora. Não foi em uma, acho que foram em 3 campanhas que a gente montou. A gente, obviamente, né, a gente testa antes com pessoas específicas do time do cliente e tal. E o jeito que o phishing fica montado, né, principalmente com o Evil Jinx, com o Evil Proxy, ele fica montado de um jeito tão certinho e você se comunica com a tela de autenticação real, né, da Microsoft, simplesmente por um proxy, um procurador no meio, que a própria pessoa que estava testando caiu no phishing. Entendeu? Então, é engraçado, cara, mas para você ver, assim, que a parada fica muito, muito real a hora que você vê. Então, eles não conseguiram perceber que realmente apareceria a tela da Microsoft real para eles, que a URL seria trocada só, claro, né? Eu não sei se ficou claro, mas assim, o Samuca tá dizendo, galera, é que assim, ele foi validar se o cliente estava recebendo o e-mail do phishing, junto com uma área específica ali que era responsável pelo teste, e o vetor do phishing ali era um e-mail, o e-mail era uma mensagem de sistema original ali do Workspace, então sua senha, sofreu alguma coisa, uma mensagem que existe no Workspace, e você mandou para ver se o cara estava recebendo, estava chegando na caixa, que era um teste controlado, né, alinhado com a área de segurança,
E uma das pessoas que estava no loop ali do teste acabou caindo de verdade, que ele não se ligou que esse era o teste, ele achou que era. Perfeito. E Entendi. foi assim, 2 minutos depois de eu enviar um e-mail falando, gente, tô enviando o teste. Mas aí você entendeu como validado ou não? Tá validado, Caiu, né? Caiu, já Caiu, coloquei tá na lista, validado. tá Pô, validado. aí você testou todo o funil. né? Exatamente. Não, mas mas é eu mandei legal. um e-mail e falei, olha, acho que você clicou sem querer e tal, digitou a senha sem querer. Não, mas acontece assim, e não é um demérito, né? Não, Assim, é um porque, demérito, de cara. fato, é um negócio que é muito semelhante à realidade, né? E se você não olha o URL e você tá no meio, por exemplo, eu imaginei que ele tava no meio de alguma coisa do trabalho dele. E ele recebeu aquele e-mail do Workspace Piloto e já automático. piloto automático. Clicou, foi lá, digitou a senha que quis ver o que era. E eu já vi, no teste ali, já caiu pra mim a senha, o cookie de sessão e tudo, entendeu? Então, é piloto automático que Sim. há 2 minutos o cara caiu no phishing. Então, é um exemplo simples, mas a gente começa a ter noção de como é perigoso, entendeu? E você fica assim, uai, não entendi nada aqui. Calma, não era pra você ter digitado sua senha. E, assim, e é legal, né? Assim, eu admiro muito, além da competência técnica, a criatividade, né, cara? Que quando a gente fala de engenharia social, é algo super relevante. Tem um case específico também, Rodrigo, acho que foi você que respondeu o incidente, inclusive, de uma campanha de ads, né? De engenharia social. Então, como que foi essa dinâmica? Várias. Acho que hoje em dia o pessoal está utilizando muito o posicionamento ali dos anúncios, principalmente do Google, né, de buscadores ali, para posicionar alguma palavra específica em primeiro lugar. Então, eu já respondi incidentes em que o pessoal foi levado a fazer uma execução de um malware, porque estavam procurando baixar um software, né, legítimo e, cara, mas ele falou, cara, eu procurei no Google, como assim? Então, a gente tem que, de fato, desconfiar. É um clichê, mas, cara, tem que estar atento. Deixa eu dar um exemplo desconfiar para de você, tudo. porque tem um software que eu gosto de usar, né? De noite, que eu gosto de brincar, que chama Blender 3D, para você modelar 3D. Só para deixar prático o seu exemplo. Manda lá. E eles fizeram uma campanha do Blender, e quando você clica, eu cheguei a ver, porque eu li no fórum primeiro e fui procurar para ver como é que era. E você digitava Blender no Google e, assim, eu mexo no Blender há mais de 8 anos e eu sempre, quando eu vou atualizar de versão, digito no Google e baixo a última versão. E vi no fórum, no Reddit, falando sobre esse ataque, né? Digitei no Google Blender e aí você via no primeiro resultado orgânico do Google, o Blender real, né? E no primeiro que vem acima, que é o pago, patrocinado, que é só pagar. O Blender com uma letrinha diferente lá. E o site perfeitamente igual. Nossa. E até o executável tinha o mesmo tamanho, Idêntico. cara. Então bizarro, louco, hein, assim. cara? Os caras trabalharam perfeito. Teve Só até pra dar aquele o case exemplo. que a gente falou até no primeiro episódio do Admin de Mim, que foi do ISCP. Que foi Verdade. um outro case, que foi bem parecido com esse do incidente que eu respondi. E o ISCP, cara, teve outra campanha depois do primeiro episódio, deu uma semana depois, foi até engraçado, parece que o cara viu que voltaram a utilizar essa mesma técnica. Deu notícia 1 ou 2 semanas depois que voltaram... A gente tá compartilhando coisa aqui, dando ideia pra turma Dando fazer ideia. Pô, coisa fala baixo, errada, fala né? baixo. Fala baixo. O objetivo fala baixo. é conscientização, turma, não... Vamos dar ideia boa agora, então, sobre proteção. Vamos lá, vamos falar de Cara, proteção. hoje, quais são as melhores práticas hoje no mercado sobre proteção de engenharia social? Nem olha seu e-mail. Tô brincando. Ó, se quiser, posso começar. Eu acho que assim, tem diversas áreas do conhecimento pra gente atacar. Claro, a mais óbvia, talvez, vamos ser justos, mais importante, conscientização. Então, cara, não adianta, foi aquilo que a gente falou agora há pouco, a gente não pode, assim, filtrar ali, censurar a nossa audiência do que o adversário vai fazer com ela. A gente tem que mostrar, Expor mesmo, né? expor a vida como ela é, cara. E por isso que eu adorei aquele CISO lá que falou, não, mete bronca. É isso, cara. Vamos deixar o risco alinhado com a realidade. Então, hoje a gente está vivendo num cenário aí, cara, isso que eu vou dizer é a coisa mais clichê. A inteligência artificial está disruptando a maneira como vemos o mundo e a tecnologia. É verdade. Isso é verdade também em segurança cibernética. Hoje eu posso receber um áudio, cara, é o Alexandre, a voz do Alexandre, inclusive, não sei se a gente falou isso já no Admin de Mim, mas o Alexandre, a gente já fez brincadeira com ele, dando churrasco grátis na GC com a voz dele, enfim, no Slack, ali, assim que saiu, né, as primeiras clonagens de voz aí, ano passado foi um auê, né, galera? Não pagou ainda, né? Não pagou ainda o churrasco. E, cara, a gente tem que fazer campanhas de conscientização que, de fato, tangibilizem isso. Então, você tem que pôr o seu executivo num deepfake pra galera ver que é possível. Tem que simular ataques de engenharia social via WhatsApp, mandando... Pô, cara,
todo mundo aqui, um dia ou outro, vai receber um áudio de alguém aí do seu trabalho ou de algum familiar com a foto do seu familiar ali, ao invés de ser o texto que é hoje, vai ser a voz dele. Isso já está acontecendo. Só que a diferença está acontecendo pouco. Daqui a pouco vai ser a regra. Então, a gente tem que estar pronto na pessoa física. Nem estou falando da pessoa jurídica. Na pessoa física, a gente tem que estar pronto de receber um áudio de um familiar nosso com a voz dele, com a foto dele, só o número que não é o dele. Às vezes pode até, depender, pode até conseguir espufar, não sei, mas eventualmente com outro número, com a voz, filho, mãe, tem como você me mandar aquele dinheiro que a gente tinha combinado aqui? Manda aqui nessa chave Pix pra mim que eu tô corrido aqui. E, cara, isso vai crescer exponencialmente. A gente teve o caso de Hong Kong agora, cara, que, 20 milhões de dólares, sei lá. 25 milhões de dólares que foram evadidos da empresa montando uma sala de Teams e todo mundo com deepfake na câmera ali. Isso aí, Libs, cara, open source, você baixa, instala na sua máquina, roda na GPU local, você vira quem você quiser. Qual que é o prompt para isso? Uma foto 3x4. Eu viro o Samuel, já virei várias vezes, Samuel. Já virou. Viro o Cezão, já virei o Bruno também. Você, pega uma foto 3x4 aqui e você se anima, fica perfeito, cara. Troca, faz o face swap, assim, 1 para 1, perfeito. Tudo open source, baixa no GitHub, cara. Então, se a gente não expor a nossa audiência a esse tipo de risco, o adversário vai fazer isso por nós. Então, assim, no pilar de conscientização, eu diria isso. Aí tem os outros pilares que é o que a gente conversou. Talvez o Samuca possa aprofundar um pouco mais, que é a questão de outras camadas de defesa, né, cara? Tangibilizar o risco de outras maneiras e construir a segurança em camadas. Uhum. Conscientização, beleza, e tem as outras camadas que a gente tem que construir também a estratégia. Eu vou falar, acho que um ponto mais executivo, Samuca, que vou emendar com uma pergunta para você, inclusive, que eu acho que ajuda, assim. Eu sou muito entusiasta da comunicação, né? Então, como você faz realmente ter todas as áreas engajadas? Quando a gente fala de engenharia social, não é uma responsabilidade estar exclusivamente com o time de segurança, né? Todo mundo pode ser alvo ali de uma campanha de engenharia social, acabar como vítima dessa campanha e, de fato, causar um transtorno astronômico ali para aquela empresa específica no final das contas. Então, quando a gente consegue tangibilizar o impacto de uma campanha de engenharia social dentro de um contexto de negócio, isso muda o jogo, né? Então, acho que não só na parte de conscientização, mas realmente exposição de risco e compartilhamento desse risco. É ruim para o profissional de segurança ali, para o CISO, segurar aquele risco na cadeira. E quando a gente começa a compartilhar esse risco, a gente tem a empresa em si mais engajada. Acho que isso ajuda muito. Mas indo talvez um pouco para um viés mais técnico, Samuca, assim, e falando especialmente de phishing, né, que é algo que é amplamente divulgado, a gente falou aqui que talvez seja a técnica mais utilizada hoje, né? Você tem algumas formas de definir o seu múltiplo fator de autenticação, então eu imagino que é um pouco variável ali o nível de efetividade de cada um, né? Então, um duplo fator pautado em SMS, num token físico, num token digital. Então, o que você acha que no final das contas é mais efetivo e te atrapalha no dia a dia? Eu ia falar exatamente sobre isso mesmo, porque acho que é a melhor recomendação que tem para esse ponto técnico. Depois que você faz, principalmente quando você tem um resultado em mãos, né? Eu tenho um resultado em mãos, tais pessoas caíram, a gente vê que em muitos dos testes que a gente faz, pessoas com muito privilégio caem, entendeu? Então, assim, por exemplo, você tem que... Eu não tô falando que você não tem que ter, mas tem que ter. A divisão em camadas que o Digão estava falando, ela é necessária. Então, se alguém cair dessas camadas aqui, ele vai ter pouco acesso. Então, beleza, o risco fica mitigado ali, né? Até pode existir um movimento lateral ou outro, mas o risco vai sendo mitigado conforme essas camadas vão... Conforme as pessoas de camadas superiores têm mais proteção e mais conhecimento e mais conscientização. Só que, eventualmente, uma pessoa também pode cair dessas altas camadas com altos privilégios. A gente já viu isso acontecer em pessoas de TI com muito privilégio na Azure, na EC2, não, na Amazon, que tem EC2, né? Na AWS cair, em outras clouds, que você já acessava com a conta da pessoa e você poderia, por exemplo, deletar todas as VMs, né? Num ataque estilo Lapsus, assim, de molecada, você poderia deletar todas as VMs ou encriptar. Então, você tem que contar que essas pessoas também podem cair. E aí entra o que você falou, que é como que eu defino as restrições de acesso das pessoas mais importantes da empresa, não só executivo que tem acesso a informações muito importantes, mas também pessoas técnicas. Essas pessoas técnicas que têm acesso à infraestrutura, à parte de desenvolvimento,
elas que talvez causem mais problemas, né, para a empresa, justamente pelo nível de acesso que eles têm. Porque eles têm que ter acesso a tudo, porque eles vão ser responsáveis por arrumar tudo. E aí você tem... pode ignorar todos os OTPs possíveis aí de SMS. Tem algumas coisas, né? O SMS ele pode ser... as operadoras não são tão confiáveis assim por causa tem o ataque do SwingSwap, tem vários outros tipos de ataque. Como a superfície é muito grande de usuários, cara, o risco é maior. É muita gente operando esses sistemas que são críticos. É claro que evoluiu demais isso nos últimos tempos, está cada vez mais difícil, mas o desafio é muito grande para matar esse risco assim na lata. Exato. Aí o WhatsApp também, que vai pelo WhatsApp também. O OTP do Google Authenticator, cara, é um número no Google Authenticator que vai aparecer para você ali. Ele é um pouquinho melhor do que um SMS ali, que você pode roubar o número da pessoa. Mas para pessoas de alto privilégio, com alto nível de acesso dentro do ambiente, a única solução é o OTP físico. Por quê? O que o OTP físico que é a chavezinha, né? A chavezinha de... o 2F. Isso, o 2F, UBK, né? UBK. Por quê? O que ela faz? Qual que é o segredo dela, né? Por que nenhum phishing vai conseguir vencer ela na vida? Porque ela tem uma assinatura criptográfica que usa a URL do site que você está acessando com o seu OTP, entendeu? Com a sua conta. Então, assim, ele encaixa a URL do site na função que vai fazer o hash criptográfico. Quando a gente fala de criptografia, eu falo de hash criptográfico. Na função que faz essa assinatura. Então, ele vai saber que tá errado ali, o cara vai clicar e vai dar pau, entendeu? Então, essa é uma das melhores maneiras. Toda empresa de segurança, principalmente, tem que ter esses tokens físicos. E todas as empresas que têm níveis de acessos privilegiados precisam do token físico para ter uma proteção, assim, quase completa. Aí é só o cara instalando uma coisa na máquina dele. Sempre tem, né? Sempre tem um jeitinho, por né? uma coincidência, Samuca, eu tava lendo esses dias aí um TTP de um ataque, cara, que o pessoal de um grupo aí ligava phishing, né, por voz, e convencia o cara a desabilitar o token dele, cara, o 2F. Você acredita, velho? Então. Aí é phishing sobre phishing. Isso, não tem cara, roupas, exatamente. tom sobre tom. Esse é o phishing sobre phishing. Sempre vão bolar um esquema novo. Sempre tem, mas você vai dificultando. Acho que toda segurança, desde que eu entrei em segurança, eu comecei a perceber que não existe solução mágica para nada, né? O que você tem que fazer é dificultar. É sempre dificultar. Se você dificulta demais, ou o nível técnico do adversário não é suficiente, ou ele desiste e parte para outra coisa porque ele não tem alvo definido. Só se, sei lá, tem coisas governamentais, alguma coisa muito específica. Mas ele não tem alvo super definido, entendeu? Então ele passa para outro mais fácil, que está mais fácil. Então acho que essa é uma das melhores coisas. Né? Quando você fala pessoas, colaboradores de alto privilégio, não dá para linkar a cargo alto, né? Não. Assim, é nível de privilégio realmente dentro da empresa. Não dá para Charlinho, que a gente sempre fala, o Charlinho, pessoal que chama Charles, desculpa, eu tenho nosso amigão Charles, o Pete do Quake, um beijo para você. Mas o Charlinho da TI, ele tem vários níveis altos de privilégio. Exatamente. Entendeu? E, pô, às vezes ele é negligenciado, ele não vai ter um token que custa R$500, Ele entendeu? é tão crítico quanto o CEO da companhia. E ele é até mais crítico que o CEO, mais crítico que o CEO da companhia, entendeu? Porque ele resolve o BO de todo mundo. Sim. E o Charlinho não vai ter geralmente não vai ter a YubiKey. Não vai gastar R$500 lá com ele para comprar. E não é só um Charlinho, tem 100 Charlinho numa empresa, entendeu? A gente devia pedir o patrocínio da YubiKey agora. Vamos. É Yubico, né? Yubico. Um abraço para vocês, estamos aqui fazendo propaganda. Fazer parceria, estamos aí disponível. Mas é real, real é essa, entendeu? Chave física para quem tem alto privilégio, não importa quem ele é na empresa. É isso. Boa. Vamos então para a parte que a gente dá algumas dicas agora para o pessoal, né? A gente falou bastante de proteção, melhores maneiras de se proteger. A gente está chegando ao final desse episódio aqui, o nosso terceiro episódio. Papo bem legal sobre engenharia social. Aqui queria finalizar com algumas dicas de como se proteger ainda mais, né? Quero dar uma dica mais off-topic aqui. Eu não sei se vocês viram até. Acho que foi a Netflix, lançou um filme agora chamado The Beekeeper.
Acho que alguém viu? Eu só assisti o Bebê Rena. Cara, esse filme, ele tem uma parte grande que é de phishing. É uma operação super grande, fazendo ligação, e eles definem lá um público-alvo específico, que é um público-alvo de pessoas mais velhas, mais na idade de aposentados, sem herdeiros, sem muita família, que tem um patrimônio alto. Então ele define esse público-alvo bem definido, e esse algoritmo ele vai buscando, minerando dados dessas pessoas para conseguir entrar em contato com elas. Fica uma central telefônica, várias centrais telefônicas espalhadas nos Estados Unidos todo, fazendo ligação para essas pessoas, fazendo exatamente esse papel. Ah, agora eu queria que você resetasse seu computador, agora eu queria que o número que aparecia aí, você digita sua senha principal. Então ele vai fazendo isso daí, é um filme super legal, depois indicação aí a todos. Então essa é a minha dica aí pra hoje. Assistir a série. É um filme. Boa. Filme, boa. Deixa eu começar, então, vai. Acho que pensando no nosso público-alvo aí, né? A gente tá falando de um podcast que muitos profissionais de segurança também assistem, apesar da gente tentar fazer o papo, não ir tanto pro técnico, né? Deixar, acho que num nível ali que qualquer um consiga assistir, mas trazendo inputs legais pra galera técnica. Então, eu acho que, cara, o que eu pensaria em termos de estratégia, de defesa, assim, voltada à engenharia social, eu dei uma dica parecida da última vez ali, ou na penúltima vez, quando a gente falou de gestão de ativos, né? Conhecer todos os seus ativos, não só os internos e os externos. Eu acho que a gente tem que fazer isso também para processo crítico, como se fosse também, principalmente processos assim, cara, que eu digo críticos de segurança, estão ligados a reset de senha, módulo de autenticação. Você tem um produto que tem, igual o caso do SimSwap lá, né? Se você tem um produto que na ponta existe um canal ali que é um pouco negligenciado, como um telemarketing, por exemplo, acho que é super importante a gente fazer uma reflexão cada vez maior para entender como que esses processos estão seguros ou não seguros contra ataques de engenharia social. Isso não é algo que, por padrão, a gente testa. Eu digo, a gente, profissionais de segurança, a GC testa, tá? Mas, por padrão, as estratégias de segurança não tem tanto tempo de focar nisso, mas cada vez mais isso vai ser um gargalo ali, uma lacuna que a gente vai ter que atender e preencher, justamente para ter isso mapeado e pensado. Cara, eu tenho um processo de suporte de TI na minha empresa que é via central telefônica. Ou então eu tenho um canal de chatbot ali que, putz, em determinado momento ali no funil ali de atendimento, eu vou cair no atendimento humanizado. O quão suscetível esse meu processo a ataques de engenharia social? Quais dados que eu estou pedindo? Esses dados são inferíveis externamente com vazamentos, etc. O quão confiável esse processo está? Então, a dica que eu daria para nossa audiência aí que, enfim, ajuda a construir ou constrói estratégias de segurança é cada vez mais pensar nesses processos, mapeá-los e submetê-los a testes de Red Team. Porque o Red Team não é só técnico, cara. O Red Team também galera do SAMU que é super, assim, são grandes engenheiros sociais, a galera é super criativa. Então, a gente tem que pensar em qualquer canal crítico para também ser submetido a esses testes, tá? Porque o adversário vai fazer isso por nós, se não o fizermos. Lembrem-se, né, que o adversário engajado, se você for muito competente em proteger a postura dos seus serviços digitais, se você for muito eficiente, se ele estiver realmente engajado, ele vai partir para engenharia social. É melhor ser proativo do que responder incidente, né? Nossa, nem fala, cara. Meu Deus. Com certeza. Pior coisa que tem é responder incidente. É traumático, né? Assim, acho que um ponto importante assim, se resume em algumas poucas palavras, né? Que é tangibilize e compartilhe o risco, né? O que a gente vê é que o tema de segurança, engenharia social, muitas vezes é utilizado como cumprimento de tabela. Então, tem alguma regra de compliance, alguma coisa que de fato define que você tem que ter uma campanha de engenharia social tantas vezes por ano. E aí você tem aquele indicador ali, como o Rodrigo comentou, atrelado eventualmente à remuneração variável. Isso é importante ter essa iniciativa de compliance, sim, mas não vamos resumir somente a isso, né? Vamos tangibilizar risco de fato. Quando você tangibiliza o risco, você consegue mais engajamento da empresa como um todo, de outras áreas que não são áreas técnicas e áreas de segurança. E à medida que você consegue esse engajamento, o tema de segurança passa a não ser um tema chato, ou então algo distante do seu dia a dia, né? Muito de filme. Então, tente trazer esse risco digital pro dia a dia dos colaboradores da companhia. Se a gente consegue fazer isso, a gente tem um engajamento muito maior, uma efetividade maior na conscientização, na mitigação de risco, e a gente consegue montar cases bem legais, como a gente falou ali, de redução de risco de sofrimento ali de ataque de engenharias sociais ou algo do tipo. Legal.
O meu acho que não muda tanto disso também. Acabei falando várias coisas técnicas antes, né? Mas eu acho que essa parte de você entender o risco é a mais importante, entendeu? Você tem que ter principalmente a equipe de segurança, quem é responsável pela equipe de segurança, você tem que entender, até usando o exemplo que o Digão e você citaram agora de ter meta atrelada e tal, concordo, é bacana, mas você tem que ter uma preocupação genuína com aquilo, entendeu? Faz toda a diferença isso, a preocupação genuína com a segurança. Então, você garantir que o seu time tem uma preocupação genuína em resolver aqueles problemas é a chave de tudo, independente de quais caminhos, porque os caminhos são todos variados, né, que você consegue seguir, mas independente de quais caminhos você decide seguir, tem receitinhas de bolo, mas a preocupação genuína é o principal deles. E falando um pouquinho só do colaborador, da pessoa que é o funcionário e tal, ele vai passar por um teste e ele vai eventualmente cair naquele teste. E você não pode massacrar aquela pessoa, entendeu? Porque todo mundo tá com o iPhone a 60% ali de desconto, quem não clica, entendeu? Com tudo bonitinho ali, todo o layout bonitinho, quem que não vai clicar, entendeu? Alô, Samuel? O que tá falando é o Igor Meirelles, tudo bem? Olha, eu não vou te pedir nenhum dado, eu que vou te passar todos os seus dados, tá? Samuel Gustavo, seu nome, beleza? Você nasceu no ano de tal? Seu CPF termina com tal? Ah, tudo bem. Sua mãe, o primeiro nome dela é esse aqui? Tudo bem. Ótimo, informações confirmadas, obrigado. O que tá falando da central de segurança de tal lugar? Preciso só agora, a gente detectou uma anomalia aqui no seu uso aqui do sistema. Então, para garantir, para não travar a sua senha, eu preciso só que você me confirme os 6 dígitos numéricos que eu vou enviar para você. Pode confirmar para mim, por favor? Acabou. Acabou, cara. Cara, muita gente cairia nisso. E, cara, esse tipo de abordagem foi a do Igor Meirelles, aqui, o exemplo que a gente falou do Alexandre, que a gente usa bastante, porque, cara, em burô de dados você tem dados de todo mundo. E você, cara, você leva a confiança do cara lá no teto. Se você não pede dado para ele, você confirma, você faz o cara confirmar. Perfeito, esse é o nosso texto. Você trabalha na empresa, não sei o que lá, SA, limitar, pô, cara. Então, a gente não pode subestimar esses caras. Isso gera credibilidade, né? Você saber dados que a pessoa não imagina que você saiba, gera muita credibilidade, né? É engenharia social no final das contas. Engenharia social total. A gente fala que, pô, a responsabilidade pela segurança de todos nós, concordo, mas não é só da pessoa, tá? A gente não pode considerar numa superfície de 5 mil usuários que ninguém vai cair no phishing, vai cair. E a gente tem que estar pronto para quando o cara cair também. Sim. E quando cair, a gente tem que ter um plano bem estruturado de conscientização, acolhimento, né? De, pô, vamos lá, vamos aprender junto, vamos medir isso. Lógico, o cara caiu no phishing 5 vezes seguidas, cara, calma, vamos lá. Legal. Mas não é o fim do mundo, existe solução, existe conscientização, tem plataformas maravilhosas, gamificação, etc. Então tem muito recurso aí pra gente sanar essa dor aí, né? E por último, o Samu falou dos 60% do iPhone, tem um case legal que, enfim, utilizou esse tema, né, de desconto em... Não lembro se foi iPhone exatamente. iPhone, sempre tem um iPhone. Sempre chama atenção. A galera quer o iPhone. E aí um mês e meio depois, o colaborador estava reclamando no RH que não tinha recebido o desconto do iPhone. Eu recebo. Eu lembrei disso. Eu recebo vários. Cara, não tô conseguindo essa promoção. Já botei 10 vezes o negócio Já aqui. digitei 10 vezes. Acontece pra caramba. Assim, meu e-mail fica lotado, o e-mail fake. Lá ele fica lotado depois. Entendeu? Exatamente. Mas é muito importante isso. E assim, a última dica técnica, né? Que é, além de tudo isso, pô, acho que a gente falou disso em outro tema também, não sei se foi em GV e tal, mas, pô, o computador do cara tem que ter DR, tem que ter tudo bonitinho, entendeu? Porque o phishing às vezes instala coisas no computador. Então, além disso tudo, tem que garantir essa camada técnica na máquina do colaborador, que ele vai ser uma das vítimas, entendeu? Exatamente. Boa. É isso aí, pessoal. Vamos finalizando aqui o nosso terceiro episódio do Adivinha de Mim. Passa rápido. Vamos começar a criptografia agora. tem a ver também. Pessoal, quem gostou, curte, comenta lá. A gente falou, já teve, né, 2 outros episódios falando sobre senhas, falamos sobre processo de gestão de vulnerabilidades, falamos agora sobre engenharia social. Quem quiser dar dicas aí para os próximos episódios, comenta aí que a gente com certeza vai ouvir. Toca o sininho. Para fazer uma coisa legal aí para vocês. Beleza? Fechado. Obrigado, Então, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu, hein? Valeu. Valeu. Fiquem sentados.